Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente, né? E hoje nós vamos falar sobre o mundo em 2030. A professora de matemática, ela trouxe para vocês a Agenda 2030 com 17 objetivos sustentáveis, né, para o mundo, para como mantermos o meio ambiente de maneira sustentável. O mundo em 2030. E aí eu comecei a me perguntar e eu não sei nada sobre o mundo em 2030. Eu não tenho muita criatividade e nem muita imaginação para pensar como vai ser o mundo daqui a 10 anos. Mas eu comecei a pensar em algumas coisas e me veio à mente o seguinte, que to think about the future, we have to go back to the past. To think about the future, we have to go back to the past. Então, para pensar, olha o tanto de palavra que vocês já conhecem. To think about, para pensar sobre o futuro, we have to go back to the past. Não há futuro sem passado. Então, eu preciso voltar ao passado. Mas, não ao passado da época dos Flintstones. É um passado mais recente, né? Não preciso ir lá na Idade da Pedra para a gente começar a pensar sobre o futuro. Back to the Future. Eu não sei se vocês conhecem esse filme. É um filme que fez muito sucesso na minha adolescência, né? De Volta ao Futuro. Essa aula hoje vai ser meio dark, a série Dark. Quem não assiste, então não posso dizer que entendedores entenderão. Back to the Future, de Volta ao Futuro. Mas você acabou de falar, Wendel, que back é volta. E como que a gente volta ao futuro? A gente vai voltar ao passado para saber o futuro e é o passado que nos vai revelar o nosso futuro. Vai ser meio confuso assim, mas no fim a gente entende. Olha só, eu recebi pelo WhatsApp essa imagem aqui. Esse é um desenho também muito famoso na minha época, na minha adolescência, né? E talvez não faça muito sentido para a geração de vocês, mas diz o seguinte: nunca imaginei viver como a família Jetson, fazendo uma relação com esse momento, né, de isolamento social. Várias videoconferências com o chefe durante o dia, né, então a gente tem no nosso dia a dia vários encontros com os nossos coordenadores, né, consultas médicas online, até a prefeitura, né, lançou aí um aplicativo para fazer consultas com pessoas que estivessem tendo algum sintoma de Covid, né? Aulas de ginástica online, né? As academias estão fechadas, a gente não tem como ir, então a gente baixa um aplicativo, tenta fazer algum exercício, atividade física em casa mesmo. Muitas videochamadas com amigos e familiares. Tá aí o Zoom, o Meet, né? Que não nos deixa mentir. Tamanha é a necessidade que a gente tem de usar essas ferramentas. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês como a família Jetson, esse desenho, revelou para a gente algumas coisas que nós estamos vivendo hoje. O mais interessante é que é um desenho, um cartoon muito antigo e que fala sobre um momento, né, que nós não conhecíamos, nem prevíamos, mas esse desenho, que é tão futurístico, ele conseguiu prever muita coisa para hoje, tá ok? Então eu vou fazer uma leitura, vocês podem ver aí o desenho da imagem, né? A gente tem o pai, a mãe, father, mother, brother, sister, a dog, um pet, né? Aqui atrás um robô, né? Esse robô tem um gorrinho na cabeça, a gente tem lá umas casas, uns prédios que estão no céu, né? No espaço. E a gente sabe que é um desenho que está falando sobre espaço, sobre futuro. Tudo aqui mostra futuro. Vou fazer a leitura e vocês vão, na sua mente, sublinhando aí o que vocês conhecem. Debuted in 1962, the Jetsons presented a family that lived in Orbit City,
a futuristic fictitious city in the year 2062. It debuted as the first program broadcasting color on ABC. Vamos ver o que vocês marcaram. 1962, 2062 são anos. Olha, 1962 e 2062. Então provavelmente 2062 é o ano que esse desenho está mostrando. Então, de acordo com esse desenho, nós viveríamos assim em 2062. Esse desenho, que é da família Jetsons, né? Então tem uma family, né? Os Jetsons, o desenho, present a family, apresentam uma família. É um desenho, né, que tem uma city, que é fictitious, né, que é ficção, e é futurística. E é o primeiro programa in color on ABC. Então, primeiro desenho, primeiro programa colorido on ABC. ABC é o canal. Vamos ver algumas coisas aqui que são novas para a gente. Então, a primeira, a gente tem a palavra debuted. Debuted. E tem uma terminaçãozinha aqui que vocês estão vendo em negrito. É de, no. Debuted, presented e lived. Todas as vezes agora, que vocês virem esse ED, tá bom? Num verbo, vocês já vão ficar bastante espertos. Que quer dizer que pode ser passado. Então, quando eu colocar debuted, ou lived, ou presented, estou dizendo que esse desenho, os Jetsons, estreou em 1962. Os Jetsons presented, não é apresenta, é apresentavam, né? Estou falando no passado. Uma family that lived, uma família que vivia numa cidade chamada Orbit. E essa cidade, ela é futurística e ela é uma ficção. Debuted as the first program broadcast. Então, estreado, né, estreou como o primeiro programa em cor ou colorido, ok? Então, essa é a ideia aqui. Nós vamos agora falar de um desenho que mostra como é que a gente viveria, de acordo com esse desenho, em 2062, no futuro, né? Essa é a opção porque, para falar de futuro, se eu pegasse esse tema para falar de 2030, né, eu teria que falar no futuro. E futuro é um conteúdo que vocês vão aprender no 8º ano e não no 7º, entende? Então, a gente vai falar de passado para revelar um futuro. A gente já aprendeu muitas terminações em inglês e elas são muito importantes. Então, se você não está com o seu caderno aí, vá buscá-lo porque você precisa fazer essas anotações. A gente tem a terminação ER, então follow, follower. Follow é o verbo seguir. Quando eu falo follower, seguidor. Sing é o verbo cantar. Quando eu tenho singer, cantor. Write, escrever, escritor. Né? Quando eu quero fazer writer. A gente aprendeu também o ING, singing, né? Dreaming, que foi o tema da nossa aula anterior. Sonhando, cantando. E agora, vocês acabaram de aprender a terminação ED, que é para mostrar o tempo passado. Live, lived. Debut, debuted. Então, vivia, estreou, né? Estrearam. Essa terminação li, ela dá a terminação mente, religiously. Então, religiosamente, né? Essas são algumas das terminações em inglês mais importantes e que a gente já aprendeu. Com o tempo, você vai aprendendo mais. Eu fui buscar na internet e encontrei um site, um blog, que mostra como os Jetsons predicted the future. How the Jetsons, né, a família Jetson, predicted the future. Então, esse how é como. Então, como a família
Jetson previu o futuro. A gente vai ver aqui agora um pouquinho na opinião do dono, né, desse blog, como é que a família Jetson nos fala um pouquinho como vai ser o nosso futuro. Então tá aí, a gente dá um zoom para entender um pouquinho melhor e a gente vai ler esse trecho aqui desse texto. Followers know that I am fascinated by the visions of TV and movie writers of the 1960s and 70s. John F. Kennedy and the American Space Program and Race to the Moon with the USSR captivated my imagination. I read every science fiction book in our public libraries and religiously watched every sci-fi TV show or movie, no matter how silly or campy it was. Então esse é o texto. A princípio, nossa, não entendi nada, né? Muita palavra diferente, não entendi. Mas vamos ver com mais atenção. Essas são palavras, esse é um trecho, né, que é o dono do site, do blog, que ele vai falar um pouquinho sobre a sua experiência com esses assuntos de ficção científica. E ele está se dirigindo para os seus followers, para os seus seguidores. Então, os meus seguidores, know, então é o verbo saber, sabem que I am fascinated. I am fascinated. Eu falei para vocês que toda vez que aparecer o ED, eu tenho que ficar esperto, porque pode ser passado, mas também pode ser particípio. Particípio é aquele verbo cantado, falado, né, ido. Então, essa terminação, ado, né? Aqui, eu vou tentar ver qual das duas fica melhor. I am fascinated. Então, eu sou fascinado, né? Pelas visões do quê? Of TV and movie writers. Dos escritores de filmes e também de TV, né? De programas de TV. Da década de 60 e 70. Então, toda vez que vocês tiverem esse Szinho aqui, em 60 ou 70, 60s, 70s, eu estou falando de uma década, tá? Então, da década de 60 e da década de 70. Então, ele está dizendo que é fascinado pelos escritores de filmes da década de 60 e 70, por John Kennedy. Quem foi John Kennedy? Um presidente americano. And the American Space Program. Então, e também pelo programa espacial americano. E esse programa espacial, a gente tem que lembrar que era responsável, né, e fazia parte de uma corrida, né, para alcançar a Lua, né? Então, Race to the Moon with the USSR. Então, aqui, União Soviética, né? Captivated my imagination. Então, tudo isso o fascinava e o atraía, né? E chamava a atenção. I read every science fiction book. E aí você vai falar, Wendel, não, você está lendo errado. É I read, e não I read. I read é no presente, eu leio. No passado, eu vou mudar um pouquinho a pronúncia e vou dizer I read. Read, então, é o verbo ler no passado. Eu lia todo o livro de ficção científica, onde? In our public libraries. Isso é um tempo em que vocês não reconhecem, mas eu tinha que fazer isso também. Ir para a biblioteca, né, para poder ter acesso a livros. Hoje não, hoje com um clique, né, você tem acesso a tudo quanto é tipo de material. Então, public libraries. Então, as bibliotecas públicas. And religiously watched every sci-fi TV show. E religiosamente assistia. Watch é o verbo assistir. Com o ED aqui, assistia todo programa, né, de TV ou filme de ficção científica. Sci-fi é a abreviação, né, de ficção científica. No matter how silly or campy it was. No matter. No matter é uma expressão, quer dizer, não importa. Não importa quão bobo
ou quão excêntrico, quão diferente esses programas eram. Então agora a gente vai have a look at their daily routine. A gente vai dar uma olhada na daily routine, na rotina diária da família Jetson. Olha só, uma das primeiras coisas que a gente tem, que a família Jetson, né, o desenho mostrava, é esse flat screen TV, que para a gente hoje é muito comum, mas na década de 60 era inconcebível essa ideia. Olha como era a TV deles, né? Então, in the first episode of the Jetsons, a flat screen TV, it is a joke, of course. In the first episode. Então, no primeiro episódio, né, in the first episode do desenho, a gente tem a flat screen TV, uma TV em tela plana. E aí era uma piada, it's a joke, of course. Por esse motivo que eu acabei de falar para vocês. Porque era inconcebível, era inimaginável a ideia de ter uma TV tão fininha. Eles estavam começando a ter TV colorida, né? As palavras que forem novas, eu vou colocar aqui para vocês no canto da página. First, video chats, calling conference. The show features various models of video phones. Então, a gente tem aqui uma das personagens, né, conversando, né, através do que? Video chats. Eu posso ter video chats, video calling ou video conference, né? Então, videochamadas, né? E aí é um desses que a gente acabou de falar. Zoom, Meet, o próprio WhatsApp, né, que nos ajuda e é o mais comum de todos. The show features various models of video phones. Então, o programa apresenta vários modelos de videofones, né, de videochamadas. Vamos lá, próximo. A gente vai contrapor, então, década de 1960, né, com o desenho, e hoje, como é que fica? Hoje nós temos, nowadays, we can video chat on our tablets, smartphones and PCs by using the applications such as Skype, FaceTime and Google Hangouts. Então, nowadays é um verbo, é uma expressão, né, que quer dizer hoje em dia, nowadays. We can video. Nós podemos fazer videochamadas, né? Onde? On our tablets, smartphones, PCs, né, nossos computadores, by using, ao usar ou usando the applications, app, né, abreviação para app, né, os aplicativos, such as é tal como o Skype, FaceTime and Google Hangouts. Olhem aí na imagem que a gente tem. Esse é um dos personagens, né, da família Jetson, e ele apresenta aqui um smartwatch, né? E aí nesse smartwatch ele está assistindo um desenho, que é o desenho dos Flintstones. Então, smartwatches. The Jetsons episode showed a version of a smartwatch used by one of Elroy's classmates to watch the Flintstones during the class. Então, the Jetsons, sempre a gente vai utilizar a mesma estratégia, tá? Tentando ver aí as palavras que são parecidas ou que vocês já conhecem. Então, no episódio do Jetsons, showed, tá vendo aqui, ó? Show é o verbo mostrar, use é o verbo usar, com ED no passado. Então, mostrava, usava ou usou, a gente vai ter que ver qual que fica melhor. Então, nesse episódio, mostrava a versão de um smartwatch. Used by one of Elroy's classmates. Então, esse smartwatch era usado por quem? Um dos classmates. Classmates é colega de classe do Elroy. Elroy é o filho do casal da família Jetson, tá? Então, ele estava usando esse smartwatch para assistir os Flintstones, né?
during the class, durante a aula. E hoje a gente tem smartwatch. O desenho, então a gente já consegue ver que eles conseguiram prever, né, um século antes. Olha o nosso smartwatch, como é hoje. In April 2015, Apple launched Apple Watch, a device combining numerous smartphone features with a simple design of a wristwatch. Então a gente tem o nosso smartwatch. Esse smartwatch ele é usado onde? No pulso, né? Então a palavra pulso aqui é wrist. Wrist. Então, em abril de 2015, a Apple lançou, tá vendo com ED de novo, lançou o Apple Watch, né? A device combine numerous smartphone features. Então, um dispositivo combinando, né, numerosos recursos nesse smartphone, com um simples design of a wristwatch, né, de um relógio de pulso. Então, ele antecedeu, ele preveu isso lá no desenho muito tempo atrás. Robo-servant. Essa daí é a Rosie. Ela é a empregada, né, da família Jetson. Então, robo-servant. Rosie is the housekeeping robot. Rosie is loved by the entire Jetson family and helps take care of their home and kids. Então, aqui é uma descrição curtinha de quem é a Rosie. Rosie is the housekeeping robot. Então, housekeeping é a empregada, né? Então, Rosie é o robô empregado, responsável por fazer os serviços domésticos, né, da casa. Rosie is loved by the entire Jetsons family. Rosie é amada. Aqui tem o ED, e aí é o particípio. Por isso que eu falei para vocês, toda vez que aparecer o ED, eu vou entender como passado, amou, I loved, eu amei. Mas como a gente tem aqui, ó, o verbo is, Rosie is loved. Então, Rosie é amada por todos, né, da família Jetson. And helps take care. E ela ajuda a cuidar da casa, né, e das kids, e das crianças. Então, e hoje, será que nós temos algum robô que nos serve como empregado? There's Asimo, a Japanese robot developed by Honda Asimo. It can walk, run, use stairs, and recharge itself when its battery gets low. Vamos ver, então, o que a gente consegue entender desse trecho, desse texto. There is Asimo. Então, esse é o verbo haver. Então, existe o Asimo. Né? A pergunta que eu fiz para vocês. Será que existe algum robô, né, que nos serve como empregado? Tem esse Asimo, a Japanese robot developed by Honda. Então, desenvolvido pela Honda. Asimo can walk. Olha as habilidades que ele consegue fazer. Walk, run, use stairs, and recharge itself. Então, ele consegue andar, correr, usar as escadas e recarregar-se quando a sua bateria ficar o quê? Em nível baixo, quando ficar fraco, né? Então, esse é o Asimo. Esse aqui é o Dog Treadmills. Dog Treadmills. George Jetson takes his dog Astro for a walk. The Jetsons live in an apartment building high above the clouds. Is the dog walk a silly invention? Então aqui a gente tem uma Dog Treadmills, uma esteira para cães. Será que essa é uma invenção boba, né? Para que precisa? Para eles era importante, eles não tinham estradas, não tinham ruas, né? Moravam no espaço, né? Então, para eles era importante ter essa esteira para o cachorro. Então, George Jetson takes his dog, Astro. O nome do cachorro é? Olha, o nome do cachorro é Astro. E ele pega o seu cachorro para uma walk,
para um passeio. The Jetsons live in an apartment building high above the clouds. Então, onde que os Jetsons moram? Num apartamento, mas acima das clouds, acima das nuvens. Is the dog walk a silly invention? Então, essa esteira para cachorro, uma invenção silly, boba, sem sentido? Vamos ver? Olha o que a gente tem hoje. Uma dog treadmills. It has its purpose. Many veterinary clinics use treadmills as a form of physical therapy for dogs suffering from various impairments. Então, it has its purpose. Então, a gente vê aqui, purpose é a palavra propósito, objetivo. Então, uma treadmill, uma esteira, tem um propósito muito importante para os cachorros. E ela é usada onde? Nas veterinary clinics, nas clínicas veterinárias, como uma forma de quê? Physical therapy, né? De terapia, né? Fisioterapia for dogs suffering from various impairments, para os cães que estão sofrendo, né, de inúmeros danos físicos, né? Prejuízos físicos. Então aqui a gente tem um dos treadmills usados para cães. E aí a gente vê nessa aula como que o desenho Jetsons, né, previu tanta coisa que a gente usa hoje. Olha, eu definitivamente não sei como vai ser o futuro, não sei como vai ser em 2030. Mas eu volto lá no The Back of the Future, né, no filme que eu falei para vocês, e termina essa aula, né, encerro aqui com uma frase do Dr. Emmett Brown, que diz: Your future is whatever you make it, so make it a good one, both of you. Então aqui são os filhos dele, por isso que ele está dando esse conselho para os filhos, both of you, para vocês dois. Your future is whatever you make it. Então o seu futuro é o que você quer fazer, né? So make it a good one. Então faça um bom futuro. Independente do que seja, mas que você pense em você, na sua coletividade, no grupo, né? E a gente faça um futuro melhor. Eu desejo para vocês uma boa semana. Não se esqueçam de entrar lá no site, né, no portal Escola, e fazer as atividades que estão relacionadas a essa aula. Uma boa semana e um forte abraço.